Beleza, pessoal? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora vamos começar a falar um pouco sobre função quadrática, tá bom? Agora pensando na função segundo grau, onde a sua lei de definição, ela aparece assim, ó, f de x igual, aí vai ter uma expressão do segundo grau, no caso aqui em x, ax ao quadrado mais bx mais c, pronto. E aí o gráfico dessa função aqui é uma parábola, o nome do gráfico. Seu gráfico é uma parábola. E aí uma parábola, ela tem muitas características. Só que todas essas características, elas dependem da relação entre esses termos aqui, ó, A, B e C. Quem é o termo A? É o cara que está multiplicando x ao quadrado. Quem é o termo B? É o cara que está multiplicando x. E quem é o termo C? É o termo independente. E aí, ó, observa que dependendo dos valores do termo A, vou começar pelo termo A. Termo A, que é o cara que está acompanhando o x ao quadrado. Ele pode fazer a parábola ter a concavidade voltada para cima e ele pode fazer a concavidade ser para baixo. Isso aqui depende do sinal dele. É um dos poderes desse termo A. Não é somente isso, mas é um deles. Termo A positivo, aqui o termo A o quê? Negativo. Tá bom? Termo A. Outra coisa, se a questão estiver falando do termo B, o que o termo B ele determina dentro da função? O termo B é o seguinte: toda parábola ela tem um comportamento independente da concavidade, um comportamento de subida e de descida, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, subida e descida ou descida e subida. Sempre, toda parábola, ela sobe, 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 chega um momento que ela começa a descer. É o seguinte, quando ela está passando pelo eixo Y, ela tem um comportamento. O comportamento do termo B naquele ponto indica o sinal dele. Ó, o comportamento da parábola naquele ponto aqui, ó. Por exemplo, o comportamento da parábola bem aqui, ó. Ela é um momento de descida, não é? Como é um momento de descida, o termo B aqui é negativo. O termo B aqui é negativo. Então, só um momento. O termo B aqui é negativo. Observa bem aqui, ó, o comportamento dela aqui, ó. Ela está passando aqui no momento que está subindo. Então aqui o termo B é positivo. Aqui ela está passando no momento de virada, que ela não está nem subindo nem descendo. Quando isso acontece, o termo B é igual a zero. Tá bom? Agora aqui, ó, observa essa outra. Aqui ela está passando por esse ponto subindo, então o termo B é positivo. Está passando por esse mesmo ponto, só que agora descendo, ó. Então o termo B é negativo. Entendeu? O comportamento dela aqui, ó, ela indica o sinal do B, se é positivo, negativo, se é nulo. Então, repetindo, a concavidade é indicada pelo termo A, se é para cima e para baixo. E o termo B indica como ela está se comportando ao passar pelo eixo das ordenadas. O termo C, ele já é o valor independente. O termo C, ó, se eu pegar o gráfico aqui, ó, o termo C, só escrever aqui primeiro assim, termo C. Termo, termo C. O termo C, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, um gráfico qualquer, o termo C ele vai ser o f de zero. O f de zero, vou botar aqui, ó. F de zero é igual ao termo C. Ou seja, quando x é zero, o valor de y ali é o termo C. Quer dizer assim, se eu tenho uma parábola aqui, eu não olho para o comportamento. O comportamento aqui diz que o B é positivo, mas eu não quero saber do comportamento agora. Eu estou analisando o termo C, então eu olho para o valor. O valor de y aqui é o termo C. Olha a diferença. O termo B tu olha para o comportamento. O termo C tu olha para o valor. Tipo, se o C aqui é 20, o termo C vale 20. Se o valor bem aqui ó, vale 20, o termo C é 20. Então, ó, eu olho para o valor, o outro olho para o comportamento. Tudo bem? Olha essa outra parábola bem aqui, ó. Olha essa outra parábola bem aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Eu vou desenhar aqui outra parábola. Olha essa daqui, ó. Ela tá assim, ó. Pera aí. Aí eu vou dizer que bem aqui vale 20, ó. Ó, o termo C aqui também é 20. Apesar de aqui ele tá subindo e aqui tá descendo, tá vendo?
Mas não importa se está subindo ou descendo, o que importa é o valor. Então, ó, analisar o termo A. Analisar o termo A é analisar a concavidade, se é para cima ou se é para baixo. Analisar o termo B é o comportamento quando passa pelo eixo vertical, se está subindo ou descendo. E o termo C é também naquele mesmo ponto, só que eu não olho para o comportamento, eu olho para o valor. O valor ali do Y é o valor do termo C, tá bom? E além disso, eu ainda tenho quem? Eu tenho o delta. O delta ele é utilizado para calcular as raízes e ele indica se tem ou não raiz na função. Se o delta der positivo, quer dizer que tem duas raízes. Duas raízes. Se o delta é igual a zero, são duas raízes, só que são duas raízes, aqui ó, são duas raízes distintas, reais e distintas. Aqui são duas raízes iguais, que a gente chama de raiz dupla. E o delta menor que zero, ele diz que não tem raiz real. Então não tem raiz, já que a gente está trabalhando só com função real, né? Então, ó, no gráfico tem uma diferença. Olha aqui, ó. Olha aqui no gráfico, ó. No gráfico. Essa parábola aqui, ela está tocando duas vezes. Lembra que o valor que toca é o que chama de raiz? Então, no caso, aqui delta é positivo, porque tem duas raízes. Estavam duas raízes distintas. Agora analisa esse outro gráfico aqui, ó. Esse outro gráfico. Ele pega a função, só está tocando, ó. Só está tocando uma vez, ó. Então, como só está tocando uma vez, o delta é igual a zero. Tudo bem? E aquela função que o gráfico aqui, ó, que o gráfico não toca de jeito nenhum no eixo X, é só o toque no eixo X que eu analiso, tá? Eu digo que o delta é negativo, tá bom? Então, ó, tocou duas vezes no eixo X, delta positivo. Tocou uma vez, delta é igual a zero. Tocou nenhuma vez, delta é negativo. Isso também depende da concavidade, tudo bem? Só pegar alguns exemplos de questões aqui, rapidão, ó. Ou essa daqui. A função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, tem, vou colocar um pouco aqui para ficar mais bonito, tem seu gráfico representado, considerando o gráfico, sabendo que delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Não precisava dizer, mas essa aqui é a fórmula para calcular o delta, tá? E aí, no caso, ele está falando para nós se o delta é positivo, negativo. Observa, está tocando quantas vezes? Nenhuma, então delta é negativo. Delta negativo, tu já fica entre essa, que dá aqui delta negativo, e essa. Só que a concavidade é para baixo, então o A é negativo também. Concavidade para baixo. Então a letra D é a nossa resposta aí. Delta é negativo, não toca nenhuma vez no eixo X. E A é negativo porque a concavidade é para baixo. Tá bom? Olha essa outra aqui, ó. Mesma ideia. O que ela diz para nós? Ela diz assim, ó. Na figura a seguir, está representado o domínio de uma função quadrática G. Das expressões abaixo, aquela que permite esse gráfico. Gente, ó. Analisa comigo, ó. Concavidade para cima. Então o termo A é positivo. Como o termo A é positivo, já saio eliminando o quê? A letra D e a letra C. Concavidade para cima, termo A tem que ser positivo, tá bom? Aí agora, ó, ela passa por aqui descendo, tá vendo? Que o momento que ela passa aqui é descendo. Como ela passa por aqui descendo, o termo B é negativo. Então elimina a letra A também, que o termo B é positivo, vai ficar entre essas duas. Agora analisa que aqui é o valor de C. Não está acima da abscissa? Então ele é positivo. Então elimina essa daqui. Sobra qual? Essa daqui, ó. Se mesmo assim eu ficasse entre duas, eu calculava delta das duas. Porque, de uma delas, na verdade, né? Quando eu calculasse delta, delta tinha que dar negativo. Se aquela que eu escolhesse, o delta der positivo, não era ela, marcava outra. Por isso eu só calculo de uma delas. Se o delta der negativo, essa é a minha resposta, porque não está tocando nenhuma vez no eixo X. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí, ó. Beleza. Essa outra aqui, ó. Observe a figura, que representa o gráfico y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Analise a alternativa se é falsa, a única alternativa falsa. Observe, vamos lá. Vou começar por essa que é só um valor. B é positivo, não é. B é negativo. Acabou, lá é falso. Então, que engraçado. Bora analisar as outras. Ó. C é negativo, porque o valor aqui de C está abaixo da abscissa, então é negativo. A vezes C é negativo, porque o A é positivo. O A é positivo, que a concavidade é para cima. E o C é negativo, então quando eu multiplicar os dois, mais com menos, dá menos, então é negativo, tá certo também.
B ao quadrado menos 4AC é positivo. O delta é positivo. É, porque tá tocando 2 vezes no eixo X, tá vendo? Então tá certo. Então a única falsa mesmo é a letra C. Ele quer a falsa, tá? Atenta para esse detalhe. Questão assim costuma pegar muita gente. Então é só uma questão de atenção, beleza? Então, esse primeiro momento nós analisamos os coeficientes A, B, C e o valor de delta. Depois a gente volta para calcular a raiz e fazer também a questão das coordenadas dos vértices, tá bom? Cheiro, Deus abençoe.